dia a todos. Eu estou aqui, o doutor Humberto não pôde participar, mas ele me encarregou aí da tarefa de tentar esclarecer alguns pontos aí que a gente encontrou em alguns, mais a parte concreta mesmo, alguns artigos do Estatuto. E reforçando o que já dito aqui pela mesa, realmente o Estatuto tem um caráter bastante disciplinar, aí, voltado para a questão disciplinar e para a questão da avaliação de desempenho. E ao mesmo tempo não traz maiores esclarecimentos e questões específicas sobre essa questão. Então eu separei alguns artigos aqui e, aliás, a princípio também eu queria colocar a questão do assédio moral, que a Liliana colocou, que realmente não tem nada dispondo e realmente não tem no Estatuto, mas eu acredito que possa ser, também não sei se por previsão, que já há previsão, né, uma lei estadual já dispõe, mas eles deveriam, no mínimo, né, normar isso daí no Estatuto. Isso aí está fora. Exatamente, e ao menos remeter, né, à questão da lei. Isso, e a questão da participação também da organização sindical, realmente não tem previsão, e a própria, ao invés de prever essa questão da organização, da participação, ele até limita a questão das duas assembleias, que isso para a gente já é uma proposta até de retirada mesmo, porque não tem nem como adequar isso daí, porque propriamente é interferência. Né? Então, de início, tem bastantes artigos conceituais que eu percebi que até eles tentam muito assim, repetir o que está na 8.112, mas parece que há algumas pegadinhas, assim, questão de prazo, eles tentam reduzir, e prazo para eles tentam aumentar, de apreciação de recurso, essa questão toda no próprio regime disciplinar, mas, por exemplo, a questão da posse, eles criaram uma hipótese lá de 15 dias, de excepcional, então, assim, a proposta também de retirada, porque não tem razoabilidade nenhuma essa redução. Então, de início aí, na parte do concurso público, tem a disposição que fala que, deixa eu só localizar aqui, que fala que o servidor, a gente propõe que não faça ressalva quanto ao direito do candidato aprovado de ser nomeado, porque ele coloca que excepcional dentro das vagas, desde que ele seja aprovado dentro das vagas. Porque coloca que desde que haja excepcional, questão orçamentária, propriamente dita. Mas isso é uma tentativa até de burlar, que a gente vê até atualmente no judiciário, tem um concurso em vigor e está dando um problema danado, porque o pessoal faz para cadastro reserva, cria-se tem a contratação temporária e não se criam as vagas para efetivar o pessoal. Então, a gente propõe que aprovar dentro do número das vagas previstas é direito subjetivo dele de ser nomeado. E isso é entendimento até do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, essa ressalva para a gente ela não é benéfica. E, posteriormente, tem uma questão da reserva de vagas também, até na linha da própria política de inclusão, a reserva de vagas que é feita para os portadores, né, de deficiência, que ele limita ele coloca até 10%, e se observar na 8.112 é até 20%. Então, assim, a diminuição também é aí maléfica, né? Na questão da posse, foi o que eu coloquei, o que a gente verificou, essa questão dos 15 dias aí do prazo, que é prejudicial ao nomeado, né? Na parte da reversão, que é o retorno, né, do servidor aposentado, a gente propõe que seja acrescentada a possibilidade de haver reversão também no interesse da administração, a partir do momento que o servidor reúne alguns determinados requisitos, como é na 8.112. Então, assim, eles tentam repetir, mas a parte boa da 8.112 eles não pegam. E, posteriormente, ele vem falando de questões também conceituais na parte de exoneração, e aí vem a questão da exoneração de ofício, né, pela avaliação de desempenho, que... Poderia citar o artigo com você? Tá, pode deixar. É porque só tem um título, né, eu vou colocar.
Na exoneração, que está da parte da exoneração, né, do artigo 31 especificamente, ele tem lá a hipótese de exoneração de ofício, que é a questão da avaliação de resultado insatisfatório, né? Se acaso mantido essa hipótese, que ao menos ao final se coloque uma frasezinha, mas que é importantíssimo, que é observado contraditório e ampla defesa, porque nem isso colocaram aqui. Então, só remeteram na forma de lei complementar. É que acabaram com a comissão de avaliação de desempenho, a comissão de recursos, que garantia isso nas carreiras contraditórias. Posteriormente, no artigo 46, que trata da remoção, que também manteve-se a mesma falha que tinha no estatuto anterior, que não prevê a remoção a pedido independente do interesse da administração. Porque na 8.112 você tem hipóteses lá que o servidor ele pode ser removido no interesse a pedido sem interferência da administração. Então deixaram de ofício, que também já é um perigo, sem qualquer... colocaram lá de ofício no interesse da administração, sem qualquer outro requisito aí, que já caracteriza uma afronta aí. Na parte dos direitos e das vantagens, também queria ressaltar a questão de não haver consolidação aqui dos direitos conquistados até 2003, realmente não tem. Ele vem tratando lá a partir do artigo 50, do vencimento, da remuneração, e aí traz as indenizações, ajuda de custo, diárias, todas as questões, conceitos que foram repetidos da própria 8.112. Mas na parte dos adicionais, no artigo 69, tem lá a previsão do adicional, artigo 69, inciso 2, adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa, e a gente acrescenta o penosa, que também eles retiraram e não deixaram, não colocaram como tem na 8.112. Aí no 71, artigo 71 também a gente sugere, né, nessa parte do título lá, do adicional pelo exercício de atividade insalubre ou perigosa, acrescentar o penosa também, porque é um outro tipo, né? Do adicional do serviço noturno, no artigo 75. Aqui eles também colocaram o percentual de 20%, quando lá na 8.112 está previsto 25%, então reduzindo também de forma maléfica aí. No artigo 78, que trata das férias regulamentares, a gente sugere aqui que uma alteração do próprio caput do artigo 78, especificamente no que concerne ao acúmulo de 2 períodos de férias, porque lá eles não permitem, né? Então a gente sugere que seja a dicção do artigo seja da seguinte forma: o servidor terá direito anualmente ao gozo de 25 dias úteis de férias, que poderão ser acumuladas até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade de serviço. Esse final não está constando do artigo. Na parte das férias prêmio, do artigo 84, a partir do 84, o que a gente colocou e que já foi discutido aqui, é não haver essa limitação quanto à participação, né, em assembleia sindical. Posteriormente, tem a questão da licença para tratar de interesse particular, que é no artigo 95, a partir do artigo 95. A gente sugere inicialmente a alteração do prazo de licença previsto no caput do 95, passando de 2 para 3 anos, como é na 8.112. E eles deixam, aqui eles colocam 2. E ainda a retirada do parágrafo único do 95, uma vez que não se mostra como condição razoável, aí não é uma condição razoável para que seja deferida essa licença ao servidor, essa licença de interesse particular. Na licença maternidade, que está no 108, e a partir do 108, licença maternidade e paternidade, aqui a gente não, aqui criou uma dificuldade, porque eles fazem uma diferenciação na questão da adoção, da guarda, e a gente sugere um tratamento isonômico aí com o pessoal, com a mulher ou com o homem, né, em caso de licença maternidade ou licença paternidade.
No artigo 112 do afastamento para concorrer a exercício e exercer mandato eletivo, aqui a gente sugere acrescentar um parágrafo único aí ao artigo 112 ou 113, que garanta a permanência do servidor no local onde exerce o mandato, porque ela também não assegura isso. Então ficaria da seguinte forma: o servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Porque se deixar do jeito que está, a gente não sabe, né, como forma até de punição, o que pode vir. No 123 das concessões, a gente sugere a retirada do parágrafo 2º, uma vez que ela condiciona a flexibilização da jornada de trabalho ao impedimento de outras concessões relativas à própria jornada de trabalho. No direito de petição, no 133, a gente sugere a inclusão no inciso 1 do artigo 133, passando a ser redigido da seguinte forma: o direito de requerer extingue-se em 5 anos quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Porque me parece que na redação do estatuto, deixa eu só conferir. No estatuto, a redação original fala: o direito de requerer extingue-se em 5 anos quanto aos atos de interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho e em 120 dias. Então a gente acrescentou essa outra hipótese quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria. No artigo 139, a gente sugere que trata da indenização ao erário, a gente sugere a alteração dos parágrafos 1º, 3º e 4º. Que no parágrafo 1º a gente sugere o acréscimo ao final, né, para que seja observado contraditório e ampla defesa, que o início ele fala que a reposição e indenização depende de prévio processo administrativo, mas não coloca o contraditório. A gente pressupõe que seja observado, mas acho que não custa, tratando-se disso daqui, tem que colocar. No parágrafo 3º, a gente sugere que seja da seguinte forma: quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição somente ocorrerá após o devido processo legal e administrativo, porque eles colocam que será de imediato, então nem se garante. Fala que se for no mês anterior, já no próximo já pode descontar. Então a gente sugere que seja, aqui é mais a questão do contraditório mesmo, da ampla defesa. E aí entra a questão posterior do regime disciplinar. E no regime disciplinar, além do que, né, a gente já colocou que não está sendo muito claro, não tá especificando aí muita coisa, a gente percebeu que ele cria uma figura aqui que é do ajustamento disciplinar, que é uma forma que, posteriormente à imputação da penalidade de repreensão ou suspensão, aí já pressupõe o servidor já condenado a uma dessas duas penalidades, ele sugere esse ajustamento disciplinar, que é como se fosse um termo de ajustamento de conduta, só que aí já com a condenação, que o servidor teria, e aí lá traz alguns critérios, alguns requisitos lá desse ajustamento, e a ideia é até boa, porque ela evita que seja lançado isso direto, né, na base funcional do servidor, e tudo desde que observadas aquelas condições, mas ainda não está muito claro essa questão desse ajustamento disciplinar, não. E na questão do julgamento, né, no artigo 210, a gente sugere a diminuição do prazo, que aí é uma coisa que eles aumentaram o prazo, que enquanto na 8.112 é 20 dias, eles aumentaram esse prazo aí para, salvo engano, 30 dias. Então eles aumentaram aí, quando é para eles aumenta, mas quando é para o servidor está diminuindo. Então é a sugestão que a gente faz.
E uma questão que a gente observou também, que nessa parte do regime disciplinar, ele não trata da prescrição intercorrente aí dentro do próprio processo administrativo, porque, salvo engano, tem um determinado período, eu não sou especialista nessa área de processo administrativo, mas, salvo engano, tem um período que, se o processo não for concluído, tem que ser arquivado, e aí o servidor é isento de pena e todas as questões, né, que estão sendo imputadas ali. E aqui não trata dessa questão da prescrição. E na parte da revisão disciplinar, que é do artigo 228, a gente sugere a acréscimo de mais uma hipótese para fins de revisão de processo administrativo. Porque na parte aqui da revisão, ele fala que pode ser revisto de ofício ou mediante requerimento quando surgirem fatos novos ou circunstâncias que justifiquem a inocência do servidor. Mas a gente sugere também que seja quando surgirem fatos novos ou circunstâncias que concluam pela inadequação da própria pena aplicada, que é uma outra hipótese que não está prevista aqui, que a gente sugere a inclusão. E no 228, artigo 228, ele cita aqui que em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, a gente sugere que seja qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo, como é feito na própria 8.112. E aqui ele traz uma limitação de grau de parentesco para fins de revisão, né? Então, são, assim, basicamente, inicialmente, essas as considerações que a gente tem a fazer desses alguns artigos, né, do novo estatuto. Muito obrigado. Agradeço aos nossos debatedores.